Olá, nós já conversamos que a periodontia clássica, que nós carinhosamente chamamos de pério raiz, vai voltar com tudo. Então, nós precisamos verificar se os instrumentos estão completos. Vamos verificar a lista de instrumentos que nós precisamos utilizar normalmente? É claro que existem várias configurações possíveis para que a gente tenha os nossos raspadores periodontais. Eu vou mostrar agora uma sequência bem básica para que o seu consultório funcione bem. Eu, com uma sequência de raspadores que eu vou mostrar para vocês, eu resolvo praticamente uma boca inteira, sem grandes dificuldades. Mas, quais são realmente os instrumentos que sempre são necessários? Nós sabemos que muita gente gosta muito de usar foices e curetas, e realmente eles são instrumentos fantásticos, especialmente as foices retas ou monoanguladas, para que a gente possa remover cálculos supragengivais, cálculos mais pesados e mais grosseiros. Dentro dessa linha, nós podemos utilizar as curetas, tanto as curetas de Macau 13 e 14, quanto as curetas de Macau 17 e 18. Assim, as foices são instrumentos que têm uma secção transversal triangular, vocês podem ver bem a anatomia dela aqui, e que termina em ponta. É um instrumento bem interessante para você atuar nas interproximais dos dentes anteriores. Se você usar uma foice do tipo SH533, de um lado ela é uma foice convencional como essa, e do outro ela tem aquele formato que nós chamamos de unha de gato, tá? Também um instrumento super legal, super útil para você utilizar nas regiões anteriores. Para as regiões anteriores e também para as outras áreas da boca, porque são curetas que trabalham em todas as áreas de todos os dentes, você pode utilizar essas aqui, que são as curetas de Macau, a 13 e 14 e a 17 e 18. São curetas muito práticas, são curetas que eu chamo de curetas coringa. É muito comum os colegas utilizarem essas curetas para resolverem todas as suas necessidades de raspagem. Uma vez que os cálculos mais grosseiros tenham sido removidos, nós vamos querer fazer um procedimento de raspagem onde nós vamos usar instrumentos que principalmente alisem a superfície do dente para que a gente consiga a melhor biocompatibilização dessa superfície e que essa superfície seja menos colonizada por biofilme, por bactérias, por micro-organismos. Então, é muito importante a gente ter uma cureta que faça esse procedimento e já deixe a superfície mais agradável. Para isso, nós contamos com as curetas de Gracie. As curetas de Gracie, elas fazem parte de uma família, ou seja, não é um único instrumento, é uma coleção deles. Gracie, quando as desenhou, pensou assim: vou fazer uma lâmina que tenha uma leve inclinação que permita ao nosso cirurgião dentista, ao raspador, já fazer o movimento com menos esforço, mais eficiência e já deixa a superfície lisinha. Assim, o conjunto básico, como ele desenhou originalmente, tem 14 pontas. Cada instrumento tem duas. Então, nós temos as curetas de Gracie número 1, 2 em um instrumento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, 14. Depois criaram as curetas de Gracie 15, 16 e 17 e 18, mas nós não vamos conversar sobre elas hoje. Pois bem, as curetas com os números menores, ou seja, 1, 2, 3, 4, são para dentes mais anteriores, enquanto as curetas que têm os números maiores, 11, 12, 13 e 14, são para os dentes mais posteriores. Na prática, nós pensamos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8 são curetas que nós vamos utilizar preferencialmente na região anterior, enquanto que as curetas de Gracie, que nós chamamos de número 9 e 10, são as curetas que nós vamos raspar as faces livres dos dentes posteriores, enquanto a 11 e 12 vai trabalhar na mesial dos posteriores e a 13 e 14 lá na distal dos dentes posteriores. E como eu disse, as curetas de Gracie 1, 2, 3, 4 e 5, 6,
que são curetas para trabalhar nas regiões anteriores, até pré-molar, no caso das 7, 8, tá? São curetas excelentes para fazermos o alisamento da superfície que antes nós já raspamos com as curetas de Macau. A cureta 910 de Gracie é justamente essa que tem um ângulo bem acentuado na haste, o que vai permitir que você faça acesso às superfícies lisas dos dentes posteriores. Então, é uma cureta muito legal para você fazer o alisamento das áreas vestibulares. E as curetas para quem gosta de fazer acabamento. Então, aqui vocês estão vendo a cureta de Gracie número 1112. Reparem quantas curvas essa cureta tem na sua haste. Justamente que é para permitir acesso na região da mesial dos dentes posteriores, seja superior ou inferior. Assim como a cureta 1314, e esta tem mais curvas ainda na sua haste, vocês podem reparar, eu estou girando o instrumento justamente para vocês verem quantas curvas tem essa cureta, tá? A haste dessa cureta, que permite que você faça acesso na distal dos dentes posteriores para poder fazer um movimento de raspagem de maneira bem eficiente. E essa raspagem, ela vai ficar com um acabamento bem mais fino. Eu logo vou mostrar para vocês como é que nós afiamos esses instrumentos. Se você tiver um kit com uma foice reta, se você tiver curetas de Macau, a 1314 e a 1718, você não precisa ter um jogo completo de curetas de Gracie, mas uma cureta de Gracie para trabalhar na região bem anterior, uma 12 ou uma 34. Uma cureta de Gracie para raspar as faces livres dos dentes posteriores, uma 910 de Gracie. E ainda a 1112 e a 1314, para você se virar bem nas interproximais, você vai ter um kit bem completo de raspadores que vai permitir que você tenha eficiência em todas as áreas da boca do paciente que precisa desse tratamento com instrumentos pouco invasivos e que permitem um ótimo resultado. Não esqueça, nós ainda precisamos estudar um pouco os instrumentos que nós chamamos de instrumentos de diagnóstico e uma outra família de raspadores que são as limas periodontais. Mas isso é papo para um outro dia.